Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Lisete Capeleto, estamos aqui nos estúdios da Pump Produtora Digital. O tema de hoje será autismo. E a minha convidada muito especial, que há tempos que eu estou para fazer, para trazer esse tema para vocês, hoje chegou o dia. Cristina Fernandes, psicopedagoga, advogada e especialista em educação inclusiva. Bem-vinda, Cristina, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. E também pela escolha do tema. A gente precisa conversar, orientar e informar a todos. Muito obrigada, viu? Vão ter muitas coisas para esclarecer hoje. E muito obrigada a você que está no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ativa o sininho e compartilha o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. E muito obrigada a você também que está nos ouvindo em podcast. São mais de 10 agregadores levando o nosso conteúdo até você. Muito obrigada pela sua audiência. E vamos agora começar conhecendo um pouco melhor da Cristina Fernandes. Conta um pouco da tua trajetória até chegar aos dias de hoje. Fique à vontade. Bom, então, eu sempre pensei em ir e estar na educação. Então, eu começo como professora, e professora concursada em Santos, e aí faço toda a minha carreira no magistério de Santos e concomitante magistério de Cubatão. Aqui como professora de ensino fundamental 1, depois coordenadora, assistente de direção, diretora, supervisora de ensino. Aí sou convidada e aceito o desafio, fui secretária adjunta de educação. Aí retorno à supervisão e me aposento. Em Cubatão sempre como professora de educação especial. Então, na minha formação, como você disse, eu venho na área de educação, me especializo, faço educação inclusiva, que à época era pedagogia do excepcional, até a terminologia já caiu por terra, e também concomitante faço direito. E aí não atuo, mas estou sempre atualizada com relação principalmente às legislações educacionais e para a pessoa com deficiência. Essa sou eu a nível profissional. A nível família, eu tenho uma família de advogados e professores, minha mãe e meu pai, e 3 irmãos, casada já há bastante tempo, e tenho um filho, que agora é adulto, e amor da minha vida, Você tem só ele? Só ele. Só ele. E ele está no transtorno espectro autista, a gente vai explicar um pouquinho depois nível de suporte 1, e tem déficit de atenção e hiperatividade também, que é uma comorbidade, uma das que pode incidir no autismo. Assim sou eu. Bela trajetória. E como arrume a tempo para tudo, Então, Cristina, o autismo, de um modo geral, vem sendo muito discutido. Faz anos que as pessoas vêm discutindo, vêm debatendo. Muitos avanços foram sendo conquistados, no decorrer dos anos. Mas existia antes um estigma do autismo há anos atrás. E a gente vê bem que não é bem essa realidade. Eu queria que você, como psicopedagoga, estudiosa, pesquisadora, como era visto o autismo antes e como é realmente o autismo? Então, a gente tem que lembrar que antes era chamado esquizofrenia infantil. Então, uma das causas, por que tem tanta incidência hoje? Além, claro, da maior informação e de se trazer logo um diagnóstico, e toda, claro, uma experiência com relação ao autismo, a gente não pode esquecer disso. Uma outra situação, que o autismo feminino também tinha uma outra denominação, então só ficava mais restrito aos meninos. Então tem toda essa caminhada. E a situação também das pessoas com deficiência, no seu protagonismo, ainda devagar, e as famílias, como eu, ativistas, a gente vem mostrando o que é o autismo. Outra coisa que eu quero deixar como informação, antes, e até a época do meu filho tem 22 anos, o autismo, para ser diagnosticado, a caracterização dele era aquele que a gente considerava antes severo, nível suporte 3, que não se comunicava com o mundo exterior, que tinha estereotipias. O que são estereotipias? São todas as movimentações repetitivas, que tinha ecolalia. Então, por exemplo, meu filho, à época, foi muito difícil o diagnóstico. O déficit de atenção e hiperatividade, muito rápido.
porque ele sempre foi muito ativo. Agora, o autismo, por quê? Ele sempre olhou nos olhos, até as pessoas brincavam com ele, vai ser o vereador futuramente. Ele sempre se socializou bem, ele não teve ecolalia, não teve estereotipia. Depois de muito tempo, porque o autismo não tem nenhum exame, né? É visão clínica e, claro, do especialista. E aí, então, aquelas características todas fugiam dele. Ele teve um atraso de desenvolvimento neurosensório-motor, teve uma diferenciação de fala, porque ele adquiriu um vocabulário dele próprio, mas ele falava e interagia com todo mundo e as pessoas entendiam o que ele falava, apesar do vocabulário ser diferenciado. Vou dar um exemplo. Ele falava iê e não vovô, mas era para o meu pai e para o meu sogro. Então a fono até falava, era aquela mesma situação de uma criança que fala você sabe que ela quer água, para que ela vai movimentar e falar água? Né? Então, é isso que a gente deixa para as pessoas, né? Que o que a gente sabe hoje, o autismo, cada pessoa é uma. Aliás, a pessoa com deficiência, né? Cada uma é uma. E é uma pessoa. E eu provo para vocês isso. Não é a deficiência. Então, o que trilhou? O que mudou? Isso. A inclusão, a gente vem colocando a pessoa em primeiro lugar. E a deficiência como uma das características da pessoa. E não a deficiência em primeiro lugar. Então, meu filho é uma pessoa, um rapaz, que tem a personalidade, que é filho único. E depois ele é autista. Não, ele é um autista. Entendi, muito interessante essa linha, essa visão mesmo, que é como as pessoas não veem, né? E Cristina, você estava comentando, quando foi a primeira vez que você percebeu, você também como educadora, você já percebeu que havia alguma coisa a mais no Vitor? Como que foi? Com que idade? Você pode estar lembrando pra gente? Então, a gente relembra que o autismo, né, é um diagnóstico clínico onde a pessoa não tem nenhuma característica visível. Sim. Né? Então, isso então, foi pré-natal? Não. Foi ao nascimento? Não. Ele começou a ter um atraso de desenvolvimento neurosensório-motor, mas foi fazendo tudo mais atrasado. E a época, como eu falei, o autismo não vinha como primeira opção de diagnóstico. Por quê? Porque daquelas características ele não tinha nenhuma, ele só tinha um atraso. E o que fomos para vários especialistas, porque todos os especialistas pediam uma outra opinião, ficavam na dúvida, né? E anteriormente, à época, os médicos sempre falavam, vamos esperar, porque até 12 anos muita coisa pode aparecer. Agora não, a gente vem... principalmente isso com o diagnóstico precoce, até porque temos mais conhecimento, né? E outra situação também, estimular. A estimulação precoce, acima de tudo, diagnóstico é para aquisição de direitos. Porque o meu filho nasceu Vitor Gabriel, quando se descobre o autismo, ele continuou Vitor Gabriel. Sim. Então a gente tem que lembrar disso, a gente não é um rótulo, nós não somos um número. Nós não somos o número que está lá no Código Tratar da Doença, nós somos pessoas. Então, é muito complicado, né, para sair esse diagnóstico. Como que nós percebemos? Fomos atrás desse atraso. Na idade pré-escolar, então, foi mais observado, né? Porque até então, como você falou... Isso, como ele estava com uma grande hiperatividade, né? Até então também ainda não diagnosticada. E eles... Tinha muito contato só com adultos, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite, claro que dava toda a atenção aos períodos, com qualidade, mas ele não convivia com crianças. Porque à época, a minha família, ele era o menorzinho, o resto de adolescentes, adultos. Então, o próprio médico falou, o coloque na escola. E aí eu coloquei nessa situação de atraso. E aí onde nós fomos trabalhando o atraso. E aí buscando o que poderia estar ocasionando esse atraso. Nasceu prematuro, né? E outras situações. Mas como eu falei, ele foi adquirindo tudo. Então foi cada vez mais difícil chegar ao transtorno do espectro autista. Depois de muito caminhar, nós chegamos a um especialista em São Paulo, onde ele fica o dia inteiro fazendo como se fossem a avaliação diagnóstica, né? O dia inteirinho, com vários profissionais, multiprofissionais, e onde sai o diagnóstico de autismo atípico, que é aquele que não tem nenhuma daquelas características, né? E aí a gente volta com isso, como eu falei, para aquisição de direitos. Porque o resto é o que você vai fazer com qualquer pessoa, nós somos diversos, é isso que nos completa. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos estimular,
Porque a estimulação também, ela, pelo contrário, ela só agrega. Ela não vai diminuir em nada. Sim. Então, você estimulando, se realmente chegar a algum diagnóstico assim, nós vamos na especificidade no trabalho específico. Se não, só adquiriu todas essas práticas, enfim. Entendi. E você podia explicar para a gente sobre se o autismo, se há níveis? Que você explicasse para a gente. Então, como a gente caminha e observa a pessoa, antes a gente observava a deficiência, então antes era o quê? O autista leve, moderado e o severo. Hoje é a pessoa e o que ela vai precisar de suporte para fazer determinada ou as atividades, seja de vida diária, seja habilidades pedagógicas, cognitivas, tal. Então, por exemplo, hoje meu filho, ele era autista leve, aliás, esse atípico era mais que o Asperger era o autismo inteligente, aquele com nível de inteligência superior, né, que cai por terra. Hoje nós temos, no Código Internacional de Doenças, CID-11 agora, né, nós temos transtorno do espectro autista, onde ele engloba Asperger, onde ele engloba os transtornos evasivos de desenvolvimento, onde ele engloba a síndrome de Rett e outras comorbidades. Então você não fala mais síndrome de Asperger. Até podemos falar a nível social para as pessoas entenderem. Entendi. Então é isso. Qual suporte a pessoa vai precisar? Vou dar exemplo do meu filho. Meu filho, ele tem o cognitivo preservado, então nível suporte 1 para autonomia, para independência, para a parte cognitiva, para a parte pedagógica, só que ele não escreve formalmente até hoje. Só que em qualquer tecnologia, você dá na mão dele um celular, ele é capaz de saber mais do que até acho que a pessoa que inventou. Então, o nível de suporte dele saiu 1. Mas o que eu caracterizo? Ele como 2 até 3 com relação à escrita formal. Porque ele precisa de mais suporte para escrever. Entendi. Então é isso. Agora transtorno do espectro autista, nível de suporte 1, 2 e 3. Aí uma coisa que a gente tem que informar também, eu ouço muito, vejo muito lives, enfim, de especialistas no assunto, né? Uma criança pequena, quando se está buscando esse diagnóstico, o médico, ele nunca vai já falar que ela tem suporte 1. Porque qualquer criança na fase pré-escolar, na primeiríssima infância, na primeira infância, ela é dependente. Ela não tem autonomia para aquelas atividades ainda. Então, por exemplo, ele pode chegar e dar o diagnóstico nível suporte 2 ou 3. Então não tenham medo, porque esse nível vai avançando conforme a criança vai adquirindo aquelas habilidades. E, né, porque nível de suporte 1 são pessoas maiores ou que já adquiriram aquilo, mas uma criança pequena não adianta, porque todas, se a gente fosse classificá-las, todas teriam nível de suporte 3, 2, só não teriam autismo. Por causa disso, por causa da autonomia, independência, enfim. É importante ter essa observação, né? Sim. E antes de nós entrarmos na parte, porque nós temos aqui a mãe de um artista, né? Mas antes de nós entrarmos nesse quesito, eu queria que você explicasse para a gente que há alguns objetos para informar as pessoas, para informar o público que a pessoa tem esse transtorno, né? Eu queria que você explicasse para a gente sobre esses cordões que você trouxe para a gente, que é muito importante para o nosso ouvinte espectador. Então é assim. Como informação. Essa é a carteira de identificação da pessoa com deficiência. Em Santos já é uma legislação, uma política pública, uma legislação municipal, existe a legislação federal agora, porque antes alguns municípios adotavam, outros não. Né? Agora já é lei, né? Isso é lei municipal, enfim. Então essa você requer no poupa-tempo, com documentos pessoais, laudo médico. Então qualquer pessoa com deficiência tem direito a essa carteira de identificação. Aquelas deficiências que não são visíveis, que nós não observamos a olho nu, enfim, ganha também o colar de girassol. Esse colar foi criado no exterior, numa necessidade no aeroporto de identificar uma pessoa que está no espectro autista, começou na pessoa com espectro autista, para que ela fosse bem atendida, com qualidade de atendimento, e não tivesse o que a gente chama de crise.
tá? Mas agora é estendida para todas as deficiências que não são visíveis. Surdez, por exemplo, né? Então, recapitulando, eu chego lá no Poupa Tempo e vou requerer, ou para mim, se eu já sou maior, ou como responsável, a carteira de identificação da pessoa com deficiência. No caso, vem o nome, data de nascimento, o RG, qual é dentro do Código Nacional de Doenças, qual é a caracterização, meu filho, por exemplo, é autista, e aí quem é o responsável e telefone de contato, tá? Então, documentações pessoais, tanto da pessoa quanto do responsável, só da pessoa se for maior de idade, e o laudo médico. Aí você vai depois buscar na coordenadoria da pessoa com deficiência, CODEP, da prefeitura, tá? E aí, se a pessoa tiver uma deficiência não visível, aí ela vai também receber o colar de girassol. Infelizmente, no Brasil, às vezes não se leva a sério as políticas. Então, há comercialização ilegal, né? E também de carteiras. Então, às vezes, a gente tem que mostrar, através do laudo, que realmente a pessoa que está portando... e a pessoa ou quem a acompanha, tá? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, que tem hipersensibilidade, ela não consegue usar. Então eu posso estar com meu filho e ele ser. Então estou mostrando que eu o acompanho. Essa aqui está até na Lei Brasileira de Inclusão, é a carteira de identificação da pessoa que está no espectro autista. Então, essa é para qualquer pessoa com deficiência. Essa é só para as pessoas que estão no espectro autista. Recentemente, também pode-se requerer pelo Poupa Tempo ou até online, tá bom? E a nível estadual, é a famosa Lei Romeu-Mion, que o Mion, Marcos Mion, ele consegue que se institua uma lei para se identificar as pessoas, então é batizada carinhosamente Lei Romeu-Mion. Então também, e essa vem sempre, né, com o colar de girassol, porque é só para as pessoas que estão no espectro autista. Perfeito. E em relação à escola, eu queria saber se você, na sua avaliação, as escolas dão a devida atenção para crianças que têm transtornos de espectro autista? Como foi a tua experiência com o Vitor Gabriel? Enfim, o que você acha como está e como você acha que pode melhorar? As escolas, e eu sou uma pessoa que posso dizer que sempre vivi em escola, né? Elas ainda têm muita dificuldade de lidar com a diversidade, seja qual for. Eu sou espectro autista ainda mais porque é uma situação não aparente, onde tem muitas especificidades. Então, onde, por exemplo, a adequação curricular é muito importante, onde a adequação do ambiente é muito importante. Então, as escolas já avançaram, e eu digo assim, vai depender muito da equipe gestora e dos profissionais que lá atuam. Então, você vai dizer para mim, são as escolas? Determinadas escolas, tá? Mas pelo Brasil inteiro. Então, ainda existe muita recusa de matrícula, sem, às vezes, conhecer a pessoa com deficiência. E esse caminhar, como eu lhe falei, e assim, a sociedade... ela diz que é inclusiva, mas ela não é. Então, é muito difícil porque as pessoas, elas querem mostrar à sociedade. Então, e valores sociais também, às vezes, o melhor, eu só quero os melhores, e o que é ser melhor, né? Uhum. E essa diversidade tira quebra o paradigma da caixinha social, onde todos, por exemplo, né, você falou, meu filho é artista. Meu filho não escreve até hoje. Então, através da arte, o quão de material rico você pode trabalhar o resto, o português, a matemática. Eu não estou desvalorizando as matérias acadêmicas, não é isso? Uhum. Eu estou dizendo que através do que o aluno tem, o que a pessoa tem de habilidade, aptidão, e todos nós temos, você puxa esse gancho. E as escolas não querem, porque assim, uma coisa que eu não admito é você hoje, enquanto pessoa social, falar assim, eu não estou preparado para isso, ou eu não tenho ninguém, então eu não vou estar me informando, e muitas pessoas falam, mas eu não estou preparado para isso, eu não fui preparado para isso. E quando você vai ser? Porque desde que o mundo é mundo, nós temos pessoas diversas.
Sim. Sejam quais forem as diversidades. Tem que ter um início, né? Tem que ter uma boa vontade, né? Tem que partir da boa vontade. E é assim, é desafiador? É. Transtorno opositor desafiador, já diz o próprio nome. Outras comorbidades que vêm, que a gente tem que fazer o trabalho. Mas situações de classes numerosas, enfim. Mas você buscando esse conhecimento, não estou dizendo que é fácil, mas você vai ter mais firmeza para esse trabalho. E aí, buscando esse trabalho, essa técnica de manejo, essa situação adequada, vai baixar a ansiedade daquele que é muito ansioso e que qualquer pessoa ansiosa ou que não consegue estar bem no local, se eu não estiver bem aqui, eu vou ficar incomodada. Eu sei que dentro da regra social, claro, eu não vou sair gritando, eu não vou sair, vou abandonar, mas eles não têm esse limiar de filtro. Não conseguem, às vezes, entender esse filtro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão mostrar que não estão bem ali, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas já avançaram, mas, como eu digo, o pessoal. Então, aquelas escolas que têm uma boa gestão e que a gestão é aberta, que a gestão é empática, que tem profissionais que vêm nessa linha, eu sempre comparo assim, se eu vou ensinar para os meus alunos que a leitura é agradável, que é boa, eu tenho que ter esse limiar. Eu não posso esconder, porque ali a criança percebe, eu tenho que gostar de ler para ensinar e para mostrar para eles que o ler é bom. É mais ou menos por aí. Entendi. Bom, olha, são tantas coisas que nós teríamos para perguntar. E quando que você descobriu esse lado artístico do Vitor Gabriel? Como foi a primeira vez que você descobriu? Que depois ela vai mostrar algumas obras dele aqui. Então, o Vitor Gabriel, desde pequeno, faz várias terapias. Algumas ele já recebeu alta faz tempo, né? Então, dentro da terapia com a psicóloga, a época ainda comportamental, ela começa um trabalho diferenciado, tanto de atividades de vida diária, então ele ia à cozinha experimental lá da clínica, fazia algumas receitas, que ele gosta até hoje também, como ela me propôs isso, ela falou, Cristina, eu noto que ele quer expressar as emoções dele de outra forma, né? Então ela é arte-terapeuta, eu tive esse privilégio, né? Ela é arte-terapeuta, e aí ele começa a produzir telas, mostrando isso, as emoções. Uma das primeiras telas dele que ficou bem, porque ele tem algumas fases que ele passa, né? A primeira a gente denominou até de demonstrando as emoções e mostrando que era o autismo através das telas, né? Então, uma das primeiras, onde ele faz com as mãos ainda, né? Porque nós achávamos que o problema dele era motor fino, enfim. Então começamos com as mãos, mesmo ele tendo também, não querendo ficar muito sujinho, tendo que logo lavar a mão e tal. Uma das celas belíssimas. Eu estava na sala de espera, parecia que ele ia afundar a tela, quebrar a tela, ele bateu tanto na tela, ele saiu outro. Então começou com comportamental. E a partir do comportamental, e ele já mostrando algumas coisas, ela percebe essa veia artística nele. E resolve investir e fala para mim, Cristina, vamos. E vocês vejam que interessante a parte acadêmica. Quando ele estava já no ensino médio, já produzindo, né, telas mais aprimoradas, com mais técnica e tal, a diretora da escola que ele frequentou, que ele fez o ensino médio, é também professora de educação artística. E ela falou para mim, Cristina, como ele é muito ativo, né, e como todo bom rapaz, adolescente, às vezes, né, foge da aula porque não acha interessante, enfim, traz umas telas para mim, porque tintas, né, porque ela dava aula de educação artística, tintas eu tenho e tal, e vamos produzir. E uma das telas premiadas, porque ele já foi premiado tanto nacionalmente como internacionalmente, foi feita na escola. Então é isso que eu falo, vamos aproveitar, vamos esquecer o quadradinho, que todo mundo tem que ser igual, escrever igual, falar igual, enfim, e vamos produzir assim. Então ele se descobre e agora muito prazeroso, um artista plástico, mas como? Trabalhando comportamental e depois trabalhando toda essa parte dele, e aí ele começa, claro, a ser valorizado, todo mundo acha muito bonito, e aí ele investe nele também, e aí vai modificando, que nem o comportamento vai acalmando, vai deixando menos ansioso, né? Então tudo esse aproveitamento da pessoa, da aptidão da pessoa.
E uma das obras, ele foi, inclusive, fez parte de uma obra, né? De um livro. Eu queria que você falasse, mostrasse o livro pra gente. Essa que eu comentei, que ele fez na escola, que é aqui, olha, até a gente fez a lembrancinha. Que já vamos chegar lá. É uma lembrancinha de um evento especial. Então, essa obra, que ele faz telas de 50 por 70, então não dá para trazer. Para trazer. Ela faz parte de um livro científico sobre o autismo. Perfeito. Então, ele foi convidado para compor essa obra sobre o autismo. Muito interessante, hein? E participa de concursos e já... Então, a gente sempre, porque assim, a gente tem que pôr a pessoa, tem até o lema da pessoa com deficiência é nada sobre nós, além de nós, né? Então, perguntar. Então, sempre eu pergunto se ele quer. Aí, como arte-terapia é uma arte, ele estuda aquela obra, aí ele faz a releitura e aí ele manda para o concurso, que nem agora ele mandou uma para Natal, sobre Natal. Então, ele pesquisou, aí resolveu pegar uma cerâmica, né? Um objeto de cerâmica, lá, características de Natal, então ele fez e pôs por trás uma duna. E está concorrendo lá em Natal, agora em julho vai participar do concurso. Mas já participou em Portugal, ficou em 5º lugar, 2º lugar 2 vezes em Miami, e assim, já expôs em vários lugares do Brasil e também do mundo. Já expôs aqui por Santos já várias vezes em vários lugares. Prefeitura, OAB, todas as universidades, inclusive quando eu vou conversar, porque a gente faz a palestra, ele também participa comigo agora, ele abre a palestra comigo, e aí tem a exposição dele. E assim, Belo Horizonte, Curitiba, ele está com uma exposição, e agora vai vir outra, que está no YouTube. E como eu falei, ele se encontrou nessa arte, apesar de ter feito toda a parte, porque ele sempre gostou de estudar, então ele fez toda a parte acadêmica. Ele fez graduação, fez tecnologia em marketing, e fez pós-graduação, que ele fez questão de fazer em autismo, até a universidade não queria, porque ele estava no ramo, e eles queriam que ele tivesse a vertente marketing, mas ele falou, eu quero fazer autismo, mas senão eu vou fazer em outra universidade. Aí até que cederam, ele fez, já terminou. Ele é pós-graduado em autismo. Que bacana. E é isso. E eu quero que você conte pra gente sobre o seu instituto, né? Como surgiu esse projeto, como surgiu essa ideia, como foi todo esse processo? Então, eu sempre tive esse sonho, que eu concretizei agora em dezembro passado, que é dar esse protagonismo, fazer eventos, fazer ações, informações, orientações às pessoas com relação à pessoa com deficiência. E também voltada às mães das pessoas com deficiência, a família em geral. Mas mais as mães, porque as mães acabam ficando solo, e sem estrutura nenhuma, sem rede de apoio nenhuma. O índice de incidência, o mundo inteiro de mães se suicidando é muito alto. Então a gente vem com o Instituto. Eu venho com 2 projetos, Instituto, né? Vem com 2 projetos muito fortes, um deles é Tecendo Projetos Inclusivos. Eu já venho fazendo antes do Instituto, o que nós vamos às escolas que nos chamam, e aí temos vários formatos, ou só uma palestra, ou uma capacitação para todos, porque a gente tem que lembrar que a inclusão é para todos, não adianta capacitar só professor, capacitar só a equipe gestora, tem que capacitar todo mundo, desde a pessoa da porta, o tio da merenda, a cozinheira, seletividade alimentar, nada mais que tem expertise do que a cozinheira, né? A nutricionista, enfim. E também tem escolas, eu tenho algumas escolas em Santos, Educação Infantil, que eu faço assessoria direta, que é isso, pelo menos de 15 em 15 dias, estou um período, e junto com o professor, a gente cria materiais estruturados. O que são materiais estruturados? Para cada criança, dentro da especificidade dela, por exemplo, ela não fala. Então, vamos usar a comunicação alternativa, o que é isso? Pode ser desde as imagens que a gente vai construir próximo da criança para ela poder mostrar o que ela quer, ter autonomia e independência, e é a fala dela, ou mesmo aplicativos. Tem muitos aplicativos que você pode usar de comunicação alternativa, né? Construindo um bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que é o plano individual de trabalho, onde você, e a lei diz isso, onde você
para aquela pessoa, você vai construir o plano que você vai fazer com ela, independente do planejamento da classe. Então, nós fazemos assim também, de 15 em 15 dias, estamos nas escolas e damos toda essa assessoria ao professor. Como eu falei, técnicas de manejo para o comportamento daquela criança que tem alguns, a gente chama de comportamentos disruptivos, que é a crise, né? Sim. Então, a gente está assim. Então, são 2. E o outro carro-chefe, que nós já fizemos uma ação, vamos vir com outra muito forte agora em outubro, que chama AMA, Acolhimento às Mães Atípicas. A primeira ação nós fizemos em parceria com o SESI, Santos, na Zona do Oeste, onde proporcionamos uma manhã que elas tiveram um autocuidado. Várias práticas integrativas, com pessoas profissionais sérios, das mais técnicas, tá? Inclusive as práticas alternativas, elas são reconhecidas pelo SUS. Tá? Sim. E os filhos, senão elas não podiam ir. Nós fizemos inúmeras atividades também, contação de histórias, fizemos arte-terapia com eles confeccionaram a lembrancinha. E agora, em outubro, a gente veio com uma proposta dentro dessa linha também, até as mães vão ser multiplicadoras dessas práticas, onde nós vamos tentar mostrar, e vai ficar um spoiler, né? Uma cidade amigável, onde a gente consiga diminuir a incidência dessas comorbidades, ansiedade e tal, com relação à pessoa em transtorno de espectro autista, onde que vire política pública, depois a gente vem com uma carta manifesto, porque adequar ambientes públicos e ambientes onde com pouco custo você consiga tudo isso e que a família se reúne, enfim. A gente vem com um fórum para os especialistas, para as mães, enfim, e a parte prática demonstrando que a gente quer provar, né? Também com outra ação, a gente está chamando de segunda ação de acolhimento às mães atípicas, onde essas mães que já aprenderam, porque nós fizemos as técnicas, e ensinamos a elas a se autocuidarem, tá? Então, como que eu, por exemplo, uma dor de cabeça, em que ponto que eu aperto, que eu vou melhorar a minha dor de cabeça, mesmo estando ali sem tempo para mim. A gente vem com isso forte. Então é um sonho meu, a gente sempre pensou nisso, e aí eu sempre vinha cutucando meu marido, vamos lá, e depois que me aposentei, uma vida assim, corrida, mas não tanto com horários, tanto com locais assim, pré-determinados, aí a gente veio com isso forte, realizou. Somos muito felizes com isso. E o Instituto Vítor Gabriel, a pessoa encontra no Instagram? Como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Facebook, Instituto Vítor Gabriel. Isso. Com EC, né? Victor Gabriel. Instituto Vítor Gabriel. É muito no bacana. Facebook também. Muito interessante. Você tem alguma crença? Religiosa? Tenho, eu sou católica. Católica. Eu já vou te explicar porque que eu fiz essa pergunta. Segundo a linha editorial da revista Estar Bem, eu queria que você nos dissesse o que é estar bem para Cristina Fernandes. Olha, estar bem para mim é estar em paz comigo mesma, é estar com a minha família, e é estar fazendo o que eu gosto. E assim, eu sou muito privilegiada. Desde que eu comecei, eu sempre fiz o que eu gosto. E eu te perguntei se você tinha alguma crença, o que eu quero fazer. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta diferente, inusitada, que o meu convidado não saiba. Se aqui na sua frente estivesse sentado, ao invés de Lisete Capeleto, Deus, o que você falaria para ele? Gratidão. Gratidão porque a partir de tudo que ele me trouxe, que ele me deu, e que ele me deu de dificuldade, eu sou o que eu sou. E gratidão pelo Vítor. Por ele estar comigo, ele me dar isso. Ai, olha, nós ficaríamos aqui, perguntaria muito mais coisas para você. As obras do Vítor, então, a pessoa entrando no seu Instagram, no Instituto Vítor Gabriel, já vai poder saber. Sim. Todas essas, essa participação. Ele tem, como eu falei, no YouTube, tem uma galeria virtual que sempre coloca exposições de artistas, e o dele já teve uma, agora vai ter outra. É Galeria Alt. Se você entrar em Galeria Alt, tem uma exposição completa da fase anterior, e agora vai vir recente, que ela já está montando, a das releituras. É para ver essa evolução, né? Isso, muito legal. Mas você sabe que é interessante, agora são releituras de artistas famosos, bem interessante, que ele escolhe tudo, inclusive tonalidades de cores, tudo que ele escolhe. Mas antes, são obras que parece que são abstratas,
Mas agora que ele tem como te contar, são situações que ele mostra para a sociedade como a sociedade vê o autismo, como ele viu o autismo e como a sociedade o via. Vou dar rapidamente o exemplo de uma obra. Ele sempre gosta de pintar muito colorido, né? Essa é uma das obras dele, essa aqui é as bandeirinhas, né? Obras bem coloridas. E ele pintou também bem colorido a tela, abstrato. Aí no último momento da terapia, ele deixa tudo marrom e só aparecendo um amarelinho no meio, assim. E agora ele conta que a sociedade não deixa ele sair, ele estava querendo sair para mostrar quem era o Vitor Gabriel. Então todas as obras dele, as outras abstratas, têm um significado a nível disso. Como a sociedade vê uma pessoa com deficiência e as dificuldades da pessoa com deficiência. E como ele vê a sociedade, para ele tão fácil, né? Poxa, deixa eu sair, eu não consigo sair. Então é isso. E assim, se eu posso deixar um recado para vocês, vejam a pessoa. Busquem as habilidades. Claro que vamos trabalhar as limitações. Não tenham vergonha, porque cada um tem o seu jeito. Então, se o meu filho precisa usar a comunicação alternativa para ele se comunicar, não é vergonha. Se ele ainda precisa de uma estereotipia para se acalmar, não é vergonha. É o jeitinho dele. E assim, o meu filho, como eu falei, não escreve até hoje, ele tem uma aptidão. Eu fui professora alfabetizadora de pessoas com deficiência seríssima. Eu não desenho nada, nem ponto quadriculado. Os meus alunos, na minha frente, desenhavam em 3D. Então, o que é ter ou não ter uma deficiência? Tá? Aí você vai dizer assim, Cristina, mas para a sociedade não é assim, eu sei. Mas qual é o seu papel como cidadão? É você levar essa informação e você ser aquela pessoa, sabe aquela pessoa incomodada? E que cutuca a outra pessoa para não ser capacitista. E assim, gente, todas as barreiras do meio principalmente, né? Então a gente fala que o meio que é deficiente, né? Porque ele que não dá acessibilidade para a pessoa. Muitas vezes, a maioria das vezes a deficiência não é o problema, é esse meio que não é acessível. E assim, a nossa maior barreira, e é muito difícil transpor, é a barreira de atitude, chama barreira atitudinal, tem até na legislação. E as nossas atitudes frente à deficiência, onde traz o capacitismo, o preconceito, enfim. Perfeito. Olha, você, como eu falei, nós teremos muito mais assuntos para tratar. Nós agradecemos demais a tua participação. Obrigada. Esteja aberta, portas abertas, janelas abertas. Se você quiser até vir com o próprio Vitor aqui para fazer uma entrevista para a gente, vai ser muito legal, vou ficar muito feliz. E então vamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria que você desse as suas considerações finais, embora você já deu esse recado maravilhoso. Tem mais alguma coisinha que você queira falar para a gente? Eu só agradeço muito. E peço sempre a todas as pessoas, abram esse canal que se abriu. Então eu te agradeço muito. Imagina. Porque são temas que você pode ver que, por exemplo, mídias ou televisão, enfim, não vende, né? Eles acham que não vende, então não vão pôr. Somente em horários nobres. E nós temos que trazer isso. Não só no dia da conscientização daquela deficiência. É todo dia, né? Sempre. Para que nós fiquemos menos capacitistas e conseguimos... Aliás, o quanto a gente cresce com a diversidade. Né? Tem um juiz que recentemente, numa decisão dele, ele coloca assim, que eu achei bárbaro. Não só você está tolhindo uma pessoa com deficiência quando não deixa conviver com uma pessoa sem deficiência. Você está restringindo o direito da pessoa sem deficiência a conviver com a diversidade. Então, são todos que estão com o seu direito cerceado. Verdade. Cristina, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Manda um beijo pro Vitor e fala que ele tem que voltar aqui. Ele tem que vir aqui com você agora. Pode deixar que ele vem sim. Tá bom? Muito prazer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. E muito obrigada a você que esteve conosco no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ative o sininho, compartilha o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. E muito obrigada também a você que está em podcast, escolhendo o seu agregador preferido e compartilhando também o nosso conteúdo. Como apoio, nós temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos também no TikTok. Também é outra rede social que é sempre importante estar compartilhando esses temas que agreguem na sua vida. O nosso site é revistarbem.com.br também trazendo informações complementares. Meu muito obrigada a Luiz Henrique Andrade pela produção, Selma Borru pela edição e a você muito obrigada, esperando contar com a sua participação, com a sua presença em nossos próximos episódios. Sou Lisete Capeleto, fica com Deus e até lá.